Olá a todos, espero que estejam bem. Professor Celso, novamente falando com vocês. Hoje, vídeo opinião, tá? Vamos falar sobre sociedade, religião e política, tá? E caso você não seja inscrito, por favor, considere fazer sua inscrição. Vou ficar extremamente honrado com isso, tá? Curta, compartilhe e comente, tá? Os comentários, lembre-se, sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona, tá bom? Como eu consegui um tempo livre hoje, então eu resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre um tema interessante que muitas pessoas discutem, mas poucos de nós conseguimos entender na plenitude. Claro que não tem como entender tudo, mas é importante que a gente possa, pelo menos nesses entendimentos, poder fazer a coisa funcionar a ponto que, né, fique mais fácil a gente poder conversar sobre esses temas, que são assuntos que as pessoas até falam que não se discutem, como, por exemplo, política e religião. Na verdade, eles são passíveis de conversa, de debates, de diálogos até mais acalorados. O importante é que a gente saiba do que a gente está falando. Haja vista, nunca vai valer o que a gente acha ou o que a gente acredita. Sempre vale aquilo que a gente sabe, tá? Eu, na condição de professor, tento explicar isso aos meus alunos, tá bom? Eu peço desculpas, antes de mais nada, eu estou um pouquinho mais devagar, vamos dizer assim, tá? Porque eu estou passando, né, estou convalescendo, estou com um processo aí talvez seja uma virose, coisa assim desse tipo, né? Estou tomando a medicação, então estou meio devagar, mas vamos, vida que segue, vamos lá. Então, vamos entender primeiro o que tem a ver a sociedade, né? O que é uma sociedade? Uma sociedade, a princípio, é um grupo de pessoas heterogêneas, tá? Que convivem em uma certa região e que há normas que indicam como esse grupo social tem que agir, tá? Então, essas normas de conduta fazem com que esse grupo haja. Dentro da sociedade, existem subgrupos que vão se unindo por afinidade, tá bom? E essas afinidades são a partir daquilo que as pessoas acabam entendendo, do que gostam, do que fazem, de como conversam, e a gente percebe que a sociedade acaba crescendo, assim, de forma realmente heterogênea. Os grupos são heterogêneos, as pessoas são heterogêneas, tá? Cada um é um só, tá? Então, eu sou diferente de você que está me assistindo, do mesmo jeito que o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu namorado, sua namorada, são diferentes de você. A princípio, vocês são unidos por essa afinidade. Então, algo junta vocês, e esse algo ele é subjetivo, é algo que você entende, que faz com que você faça parte desse grupo, tá bom? Lá nas sociedades mais antigas, nas primeiras civilizações que a história conta para nós, havia duas instituições que eram importantes. Uma delas era o templo e a outra era o palácio, tá? O templo era justamente o local da religião, né, onde ficava ali o sacerdote ou os sacerdotes, né, que cultuavam um ou vários deuses, a depender ali do contexto e da época. Já o templo já o palácio era o local onde estava o rei, né, aquele cara que comandava toda aquela região e que, de certa forma, havia uma aliança entre esse cara do templo e esse cara do palácio, né, entre o sacerdote e o rei. Esses dois, né, unidos, criavam normas que faziam com que a sociedade funcionasse. Então, aquele outro grupo da sociedade que não pertencia nem ao templo e nem ao palácio obedecia essas ordens. Então, nós temos, nesse primeiro contexto, né, a ideia da sociedade, nós temos a ideia da religião, né, e nós temos a ideia da política. Então, percebam que isso é uma coisa muito mais antiga do que a gente pensa, tá? É muito mais antigo do que o nosso tempo na Terra, tá bom? Assim, é o tempo do ser humano, né, que, digamos assim, dependendo do país, vive até, sei lá, 80 anos no máximo, tá bom? Tem país que vive mais, tem país que vive menos, tá bom? No caso do Brasil, é essa média aí, tá? Mas o que me deu essa vontade de conversar com vocês foi justamente de uma live que eu participei ontem, tá? De um canal interessante, né? O canal Polígrafo, tá? Caso você não tenha feito sua inscrição nesse canal, eu aconselho, é um canal muito bom, com muitas lives interessantes que debatem temas justamente sobre sociedade, política e religião, tá? Vale a pena você participar. E naquele momento, né, a pergunta era se a religião, ela humilhava o crente, né, o fiel, tá? Boa parte do pessoal acabou acreditando que sim. Porém, existem outros grupos que, de certa forma, colocam o ser humano dentro dessa espiral de, entre aspas, humilhação. Como, por exemplo, o fato de que as sociedades, né, quando a gente forma a nossa identidade social, a gente vai entender que esse conjunto social é a partir da identidade social, tá? Porque a gente se junta por afinidade,
e a partir daí nós temos processos de inclusão e exclusão. O mais interessante disso tudo é que boa parte da sociedade, ela mais promove a exclusão do que a inclusão propriamente dita. Eu, na condição de professor, eu pego como exemplo uma sala de aula na hora que eu falo, alunos, formem grupos para fazer trabalhos. Os alunos vão se juntar nos grupos a partir de onde? A partir da afinidade. Aqueles com quem ele não tem afinidade, eles não vão conversar com essa pessoa, eles não vão convidar essa pessoa para o grupo e essa pessoa ficará sem grupo. Ou seja, nós tivemos aí um processo de exclusão, tá? Esse é um dos maiores problemas que muitas sociedades têm, principalmente quando nós juntamos dentro da ideia da sociedade a política e a religião, tá bom? Vamos falar primeiro do entendimento político. Quando a gente fala em política, a gente tem que entender que política, traduzindo assim mal e porcamente, seria cuidar da polis, cuidar da cidade, né? Olhar a cidade. Então, o político é aquele cara que cuida da cidade. Só que a política, ela não é uma coisa feita para um cara só, para o político. Política é uma atitude de todos os cidadãos dessa sociedade. Pegando como exemplo o que acontecia nas cidades-estado gregas, tá? A política, ela era praticada em Atenas, nesse caso, né? A política era assim. Se você fosse ateniense, homem com mais de 21 anos, nascido em Atenas, né? Ateniense, filhos de pais atenienses, você estaria apto para participar das decisões da cidade. Mulheres, estrangeiros, escravizados estariam fora desse processo, tá bom? E se você fizesse parte desse grupo que participaria da política, mas você não quisesse, você era chamado de idiota, porque você olhava somente para o seu interior, para o id, né? o seu eu, nesse ponto, tá? Então, a ideia do idiota é aquele cara que, a princípio, ele não gostava de participar da política. Falando do Brasil, nós entendemos hoje política como uma espécie de emprego, tá? Infelizmente, muitos consideram o cargo político como um emprego, onde esse cara, sendo detentor desse emprego, ele vai poder criar leis ou se aproveitar das leis criadas para se manter no poder. Tá? Infelizmente, boa parte dos políticos brasileiros, eles têm apenas duas vontades. Uma delas, chegar ao poder, e a outra, estando no poder, se manter nele. Então, infelizmente, a política, nesse caso no Brasil, também é uma forma de exclusão, porque pessoas que não têm como investir na sua campanha política, dificilmente elas são lembradas pelos eleitores, os eleitores não votando nela, ela acaba não participando ali da Câmara dos Vereadores, da Assembleia Legislativa, do Congresso Federal, ou mesmo cargos executivos, né? Governador, prefeito e presidente da República, tá bom? Então, a política, infelizmente, ela acaba também excluindo as pessoas, porque uma coisa que, né, eu ensinando essa parte política para muitos alunos e conversando com alguns colegas, a gente acaba entendendo o seguinte, porque lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, nós temos os famosos lobbies, né, as famosas bancadas. Então, nós temos lá a bancada evangélica, que, pelo próprio nome diz, ela vai pensar exclusivamente na questão evangélica no Brasil. Mas aí fica a pergunta, e os católicos, e os muçulmanos, e os judeus, e os budistas, e os ateus, e os wicca, ou seja, e toda outra gama de gente que, a princípio, não é evangélico. Será que esse grupo está pensando em fazer leis que vão beneficiar esse grupo, sim ou não? Tá? Daí a gente vai conversar um outro assunto mais para frente. Nós temos outras bancadas, como, por exemplo, a bancada do agro, né? Deputados que, a princípio, vão se preocupar com pessoas ligadas à agricultura extensiva, né, plantio de grãos, né, soja, milho e por aí vai. Então, esse pessoal, né, do agro, eles são empresários ligados exclusivamente à exportação. Nós temos a bancada do boi, né, do pessoal da pecuária. Então, deputados que estão ali ligados ao pessoal criador de gado, né, vendedor de carne bovina. Não só a bancada do boi, né, mas também inclui-se aí o pessoal que vende carne de ave, carne suína e por aí vai. Tá? Então, nesses dois casos, tanto do agro quanto da pecuária, vamos pensar o seguinte: por que esses produtos são tão caros para nós aqui no Brasil? Né? Por que nós pagamos tão caro por isso? Detalhe, não é culpa do presidente da República, seja ele qual for, tá? Porque como são produtos voltados à exportação, eles vendem o melhor, o que fica de qualidade inferior não alcança a demanda. Então, como existe aquela ideia de oferta e de demanda, tá? Como a demanda é maior e a oferta é pouca, o preço vai ficar mais alto.
E as populações mais pobres vão sentir aí o peso disso, porque não vão conseguir alimentar as suas famílias. Então, já tem essa dificuldade. Nós temos ali, no caso, a bancada da bala, né? O pessoal ali ligado à liberação de armamentos e tudo mais. Nós temos uma lei ligada à questão do desarmamento, né? Que é a Lei 10.826, uma lei federal, eu só não me recordo o ano dela, que ela diz que é proibido o porte de arma em todo o território nacional, mas existem exceções, e nessas exceções existe uma lista enorme, como policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários, né, e por aí vai. Porém, né, nós soubemos que no último governo, né, no caso, entre 2018 e 2022, nós tivemos ali uma liberação muito maior para os colecionadores e caçadores. E aí nós percebemos alguns agravantes, como, por exemplo, pessoas que tinham registro de caçador e colecionador, portando suas armas de uma maneira inadequada, né? Fugindo da regra de que um colecionador ou caçador deveria portar a arma, né? Sendo uma arma de porte, como um revólver, uma pistola, ela deveria estar guardada no estojo, desmuniciada e descarregada. A mesma coisa a gente pode falar com relação a fuzis e rifles. E aí, uma coisa muito engraçada, né? Como é que pode alguém se dizer caçador morando em Brasília e ter um fuzil? Quer dizer, ele vai caçar o quê em Brasília? Que tipo de animal selvagem existe ali no Distrito Federal que precise que ele use um fuzil? E aí, outra questão. Brigas de trânsito estão sendo resolvidas na base do tiro, né? Pessoas que têm armas estão, de certa forma, maltratando pessoas que não têm arma, não tiveram condições de ter uma arma. E eu não estou aqui falando na questão da criminalidade coisa ou outra, tá? Coisa que vale. Eu estou dizendo de pessoas que, graças às leis que foram criadas no período de 2018 a 2022, pegaram de forma mais simples esse certificado para poder andar armado, como se o Brasil tivesse transformado numa espécie de velho oeste. Então, aí nós temos esse problema. Então, a política, nesse caso, no Brasil, ela acaba sendo também uma política de exclusão, porque de todas as bancadas que nós temos na Câmara dos Deputados e também no Senado, né, no Congresso Federal, essas bancadas, nenhuma delas se diz necessariamente representante do povo, tá? Nós não temos a bancada do povo. O mais engraçado é que quem vota é o povo, mas aí nós entendemos que quem elege é o cara que financia o político. E, infelizmente, não somos nós das camadas mais pobres. Então, sempre tem uma figura ali com muita grana, tá? Que vai investir pesado na campanha desse político, e esse político, chegando à vitória, vai retribuir esse favor em detrimento do povo, tá? Esse é um grande problema que acaba afetando o Brasil. Até porque eu já expliquei em algumas aulas aqui que nós tivemos, e já expliquei para muitos colegas, infelizmente, o brasileiro ele não vota na proposta, ele vota na pessoa. Então, se um político de estimação dessa pessoa falar mal de alguém que essa pessoa também não gosta, esse político de estimação passa a ter um crédito maior, ainda que esse político de estimação seja tão ruim quanto o político ao qual ele xinga, tá? Infelizmente, isso acontece. Partindo agora para a questão da religião, falando daquela que prevalece no Brasil, né, que é a religião cristã, tanto católica quanto protestante, até porque mais de 80% da população se declara cristã, seja católica ou protestante, nós também percebemos que ela é, de certa forma, uma religião de exclusão, tá? Por mais que haja os ensinamentos vindos, tanto da Igreja Católica como das igrejas protestantes, daquela ideia do amor ao próximo, da caridade, do bem-estar social, a gente percebe que quando existe grupos da sociedade que, de certa forma, o livro sagrado que cristãos seguem são contrários àquele grupo, né? Esse grupo passa a ser excluído. Ainda que esse livro sagrado não indique certos grupos, ainda existem interpretações erradas, digamos assim, né? Errada no sentido de excluir a pessoa, que será usada pelo líder religioso para provocar os fiéis também na exclusão dessas pessoas. Isso também causa um certo problema. Então, por exemplo, nós temos religiões em que a pessoa ela pode ser expulsa se ela recebe transfusão de sangue. Nós temos religiões, e de algumas que foram criadas no século XIX, lá nos Estados Unidos, que vieram para cá, em que a população preta ela era tida ou como a miscigenação de homens e animais, ou, né, grupos religiosos que diziam que as pessoas de pele preta seriam vítimas de uma maldição dada por Noé, tá? No caso aí,
Algumas igrejas protestantes fazem isso, e a Igreja Católica, durante um bom tempo, fez isso também, tá bom? Não que ela tenha diretamente escrito isso, mas ficou na entrelinha. Então, as pessoas pegam as entrelinhas e acabam identificando que aquilo ali seria uma mensagem desse Deus. Um detalhe interessante, né? Dificilmente a gente consegue perceber essas mensagens divinas quando é para acolher essas pessoas, porque, infelizmente, religião, tá, é uma forma de controle, beleza? Teve gente também, por exemplo, de algumas religiões que não conseguiram continuar os seus estudos porque a religião proibia, né? No caso, a pessoa era proibida de cursar uma universidade, de estudar algo relacionado à ciência, porque para aquele grupo religioso a ciência seria algo nocivo. Então, a gente percebe que dentro de todo esse contexto, seja da sociedade, seja da política, seja da religião, nós temos contextos de exclusão. E esse é um dos maiores problemas que todos nós que vivemos numa sociedade, que podemos ter ou não uma religião, e que participamos ou não da política, nós precisamos tomar esse cuidado. Nós temos que acabar com essas ideias de exclusão das pessoas, a ideia de incluir todos numa sociedade, ainda que heterogênea, mas uma sociedade que promove o bem-estar social, deve ser a principal luta de grupos da sociedade, de grupos religiosos e de grupos que compõem o poder político do nosso país, tá? Eu vou falar exclusivamente do Brasil porque é aquilo que nós conhecemos. Eu não sei como funcionam as outras sociedades, e comparar a nossa sociedade com sociedades de outros países, isso é um erro. Estou falando na condição de professor, por uma questão bem simples. A nossa colonização foi diferente, a forma como nós temos as relações de trabalho foram diferentes, a forma como, por exemplo, nós tratamos as pessoas são diferentes. Imagine você, né? 350 anos de escravidão, 400 anos para a mulher começar a participar de eleição, também 400 anos, digamos assim, para que trabalhadores começassem a ter direitos trabalhistas. Então, a nossa sociedade, ela foi se formando de uma forma extremamente diferente das outras sociedades. Nós não podemos fazer essa comparação. Porque o pessoal de tal país é melhor do que o nosso. Isso também não existe, tá? Quem fala que certos grupos estrangeiros são melhores do que o seu próprio, está simplesmente aceitando a coleira que esse pessoal coloca, tá? E coleira, nesse caso, da gente simplesmente abandonar a nossa cultura e aceitar a cultura do outro como superior. E não existe cultura superior e cultura inferior. Tudo é cultura. Tudo é a produção de um povo que fala a respeito dele mesmo, tá bom? Se hoje nós falamos língua portuguesa, e é interessante, o nosso português é um português brasileiro, ou seja, a nossa língua, ainda que seja a língua do colonizador, foi uma língua que se adaptou à nossa realidade, com elementos de línguas indígenas e de línguas africanas. Ou seja, nós temos essa qualidade em relação a outras línguas, tá? Por exemplo, a nossa cultura, se nós temos o samba, se nós temos o funk, se nós temos o rock, se nós temos elementos musicais diversos que vêm de outros povos e nós adaptamos para a nossa realidade, essa é a nossa cultura. Não significa que pegamos algo que era melhor e pegamos aquilo e deixamos do jeito que está. Não, nós modificamos isso, tá? A nossa música, ela também passou por alterações, tá? As nossas peças teatrais, o nosso cinema, tudo isso que envolve a nossa a forma de pintar a nossa realidade, né, a forma de escrever acerca da nossa realidade, da nossa sociedade. Tudo isso faz de nós brasileiros. Então, esse brasileiro vivendo na sociedade brasileira, sobre governos brasileiros e religiões que, ainda que não sejam brasileiras, mas estão adaptadas à realidade brasileira, tem que pensar no povo brasileiro. Não pode ter uma política de exclusão, isso é uma política de inclusão, tá? Claro que isso é apenas uma opinião minha, fique à vontade para discordar no campo de comentários, sempre com muito respeito, porque é assim que a democracia funciona. Eu só queria dar essa minha opinião justamente para a gente entender que sociedade, política e religião são coisas que estão ligadas há muito tempo. E, infelizmente, no Brasil, quando formamos a sociedade brasileira, quando nós criamos, quando as religiões começaram a vir para o Brasil, né, além das que já existiam no caso dos indígenas, e quando nós percebemos que forças políticas começaram a surgir no Brasil, tudo isso, infelizmente, foi criado na base da exclusão. E esse é o maior problema. Muitas pessoas repetem o discurso de exclusão
e acabam fazendo mal aos seus próprios conterrâneos, achando que está fazendo bem. É isso que nós temos que nos corrigir, é isso que nós temos que prestar atenção, tá bom? Fica aqui, né, meus 20 minutinhos de contribuição para isso, né, passou de um quarto, mas só 5 minutinhos. Eu agradeço a sua paciência nesses 20 minutos, desejo a você tudo de bom, a gente se vê numa próxima, até logo, forte abraço.